Você já parou para pensar o quanto de dinheiro você precisa ter para viver de renda e se aposentar e viver tranquilo? Muita gente investe no automático sem saber onde quer chegar, mas se você quer viver de renda algum dia, precisa ter um número claro como objetivo. E hoje eu vou te mostrar como calcular o dinheiro necessário que você precisa ter para viver de renda sem precisar depender do INSS ou do seu salário para trabalhar até morrer. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Camil e para dar início a esse vídeo é importante que você entenda o porquê você deve investir o seu dinheiro, porque assim vai ficar muito mais fácil de você conseguir suportar todo esse processo. O primeiro motivo é muito claro, que é a inflação. Como você pode estar vendo na manchete, o IPCA acumula uma alta de 708% desde a criação do Plano Real, que foi há mais ou menos 30 anos atrás. Então, pegando um exemplo claro, há um ano atrás, você não gastava o mesmo que você gasta hoje no supermercado. Se você hoje vive de aluguel, há um ano atrás, você com certeza pagava muito menos do que você paga hoje. E pensando no futuro, pensando na sua aposentadoria, daqui a 10, 20, 30 anos, você precisa ter um meio de conservar o seu patrimônio. E não só isso, multiplicar ele para que dessa forma você consiga viver do rendimento do seu dinheiro. E o segundo motivo é por conta do INSS. Recentemente tivemos o escândalo que envolveu diversos desvios de dinheiro que podem acabar se repetindo no futuro. E o segundo motivo, atrelado também ao INSS, é o fato de que a Previdência tem um rombo absurdo e em algum momento será necessário fazer alguma reforma, que vai fazer com que, com certeza, a idade mínima aumente para você se aposentar e, além disso, o ganho financeiro que você vai ter com o INSS também tende a diminuir. Por esse motivo, você não pode depender do governo para se aposentar, você precisa depender do seu próprio patrimônio e você deve começar a investir o quanto antes. E por que você deve começar o quanto antes? Porque quanto antes você começar, menos esforço você terá que fazer. Vamos supor um seguinte cenário. Você começou a investir com 30 anos e permaneceu investindo até os 60, o equivalente a 10% da sua renda. Então, se você ganha 5 mil, você investiu R$500 por mês e foi corrigindo pela inflação. Agora vamos para um outro cenário, onde você ficou enrolando para começar a investir, falou que só ia começar a investir quando você tivesse mais dinheiro e só deu início com 50 anos. Se você ainda quer se aposentar aos 60, para você, em 10 anos, atingir o mesmo resultado do outro exemplo, você não vai conseguir poupar só 10% da sua renda. Você terá que poupar muito, muito mais. E na maioria dos casos, você não vai conseguir atingir o outro resultado. Por isso, comece a investir o quanto antes. O segundo ponto muito importante é você estabelecer metas. E o ideal é você também quebrar as metas em pequenos objetivos. Por exemplo, vamos supor que a sua meta principal seja se aposentar com uma renda de R$5.000 por mês vindo dos seus investimentos. Para que você não fique com essa meta que vai ser atingida só lá no futuro, você pode quebrar em pequenos objetivos. O primeiro objetivo, por exemplo, pode ser ter uma renda de R$500 por mês com os investimentos. Depois, 1.000, 2.000, 3.000 e aí sim, só no final, ter essa meta de 5.000. Porque à medida que você for cumprindo essas pequenas metas, você vai permanecer motivado em continuar a investir. E agora chegou o momento de você entender o quanto você precisa ter efetivamente para conseguir se aposentar. E o que eu vou te apresentar aqui é a regra mais utilizada, conhecida como a regra dos 4%. E ela consiste em você fazer o seguinte: vamos supor que você, com R$1 milhão, vai conseguir viver de renda. No primeiro ano da sua aposentadoria, você vai resgatar 4% do seu patrimônio e ano após ano, esse resgate vai aumentar de acordo com a inflação. E essa regra dos 4% acaba sendo muito utilizada porque foram realizados inúmeros estudos que comprovam que esse é o percentual seguro para você consumir do seu patrimônio para que não chegue em um momento no futuro e de repente você não tenha mais dinheiro. Para entender melhor como ela funciona, quais são todos os históricos de resultados e por que efetivamente o ideal é você consumir 4% do seu patrimônio no máximo, vamos conhecer primeiramente quem que desenvolveu essa regra. William Bengen é um consultor norte-americano que desenvolveu essa regra dos 4% porque inúmeros dos seus clientes ficavam se perguntando o quanto eu preciso continuar investindo meu dinheiro, por quanto tempo mais eu preciso continuar trabalhando para conseguir me aposentar. E o William Bengen conseguiu responder essa pergunta através de um estudo, onde na prática ele considerou diversos cenários. Vamos supor que, por exemplo, no primeiro ano onde você resgatou 4% do seu patrimônio, aconteceu uma crise na bolsa de valores e o seu patrimônio caiu 40%, 50%. Se isso acontecer efetivamente,
você precisa levar esse cenário em consideração, porque pode vir a acontecer por azar, mas é importante ainda assim levar em conta. O segundo ponto a ser considerado é uma alta inflação. Vamos supor que no ano que você começou a resgatar o seu dinheiro, a bolsa de valores continuou tranquila, ela não despencou, ela também não subiu muito, ela ficou com uma rentabilidade muito próxima à média, mas a inflação subiu muito, para 10%, 12%. Nesse cenário você também se sai prejudicado, porque você vai ter que aumentar o valor do seu resgate de acordo com a inflação e os seus investimentos talvez não tenham apresentado uma rentabilidade maior do que a inflação, pelo menos nesse curto prazo. E o terceiro fator que também é considerado é você manter o seu poder de compra, como eu mencionei. Ano após ano, você precisa aumentar o seu resgate para que você consiga continuar pagando, por exemplo, o seu aluguel, para que você consiga fazer as compras no mercado, para que você consiga efetivamente manter o seu poder de compra. E recapitulando mais uma vez, quais que são os dados a serem considerados? Você vai resgatar 4% do seu patrimônio no ano inicial, por exemplo. Você acumulou R$1 milhão, você vai resgatar 40 mil. No ano seguinte, de acordo com a inflação desse prazo de 12 meses, esses 40 mil serão corrigidos e ano após ano você irá fazer isso. E aqui estão os resultados e vamos entender detalhadamente o que é essa tabela, o que esse gráfico nos mostra. No eixo Y, que é esse eixo aqui que vai para cima, nós temos a quantidade de anos que o seu patrimônio iria durar se você consumisse 4% do seu patrimônio anualmente, corrigindo pela inflação. Já no eixo X, que é esse eixo aqui deitado, está considerando o ano em específico que você começou o resgate lá na Bolsa norte-americana. Então vamos supor que você começou o resgate aqui na direita, no ano de 1976, resgatou 4% e ano após ano manteve essa lógica corrigindo pela inflação. Nesse cenário em específico, o seu patrimônio duraria 50 anos, que é mais do que suficiente para você usufruir da sua aposentadoria. Por outro lado, existiram cenários em específico onde no ano inicial em que você resgatou, o seu patrimônio iria durar muito menos. Por quê? Porque às vezes a inflação foi muito alta logo de início ou porque a bolsa de valores acabou despencando. Então o prazo de duração do seu patrimônio diminuiu bastante. Por exemplo, em 1965, 66, nesses dois períodos em específico, você começou a resgatar o seu patrimônio nessas datas, mas o seu patrimônio não durou 50 anos, ele durou um período menor, por volta de 30 anos. Então essa regra dos 4% vai fazer com que, independente do cenário, você consiga viver de renda por um prazo de pelo menos 30 anos sem que o seu dinheiro acabe. E como você pode utilizar essa regra dos 4% para calcular efetivamente o quanto você precisa ter para viver de renda? De uma forma muito simples, basta você pegar o quanto você quer ter de renda mensal na aposentadoria e multiplicar por 300. Vamos pegar o exemplo que você está vendo agora na sua tela. Se você quer se aposentar com R$5 mil de renda, basta você multiplicar por 300 e chegar à conclusão que será necessário ter R$1,5 milhão. Porque assim, no primeiro ano, você vai consumir 4% desses R$1,5 milhão, que é equivalente a R$5 mil por mês, e ano após ano, você vai fazer a correção pela inflação, pelo IPCA. E como você deve montar uma carteira de investimentos pensando em conseguir aplicar essa regra dos 4%, pensando em viver de renda lá na frente? Você deverá montar uma carteira de investimentos diversificada de acordo com o seu perfil de risco. Primeiramente, você vai montar sua reserva de emergência num CDB que oferece liquidez diária num grande banco ou no Tesouro Selic, e depois você pode partir para as aplicações pensando na aposentadoria. Se você tem um perfil mais conservador, você vai dar mais importância para o Tesouro IPCA, que é um investimento extremamente seguro que garante para você um rendimento acima da inflação. Se você agora tem um perfil mais moderado ou um perfil mais arrojado, você vai começar a colocar uma parcela mais significativa da sua carteira dentro do mercado de ações, um pouco no Brasil e um pouco no exterior, porque investir no Brasil e fora do Brasil tem exatamente a mesma facilidade, investindo em ações com alto potencial de valorização ou também investindo em ações boas pagadoras de dividendos. Através de uma carteira diversificada, você vai conseguir atingir o seu objetivo, mas sempre respeitando o seu perfil. Por quê? Investir a longo prazo não é só sobre rentabilidade, é também sobre sobrevivência. Não adianta nada você colocar tudo no mercado de ações, porque o potencial de retorno é maior, se você não tiver o perfil de risco, as características necessárias para conseguir aguentar, por exemplo, uma queda muito grande do seu patrimônio. Então, na prática, você sempre tem que respeitar o seu perfil para que você consiga seguir a sua estratégia
por um prazo muito longo. E fazendo agora uma simulação considerando esse mesmo cenário, onde você tem uma renda de R$5.000 por mês e deseja se aposentar ganhando R$5.000 também. Nesse cenário, vamos supor que você começou a investir R$3.000 que você tem guardado no banco e consegue investir R$750 por mês, o equivalente a 15% de poupança em relação à sua renda. Se você fizer isso com uma taxa de juros de 12% ao ano, que inclusive você consegue ter um rendimento muito maior se você investir de maneira diversificada ao longo de 26 anos, você vai acumular um patrimônio de R$1.483.000, que é suficiente para você ter essa renda de R$5.000 por mês. E ao longo de todo o processo que você estiver investindo o seu dinheiro, é importante que você reinvista todos os seus ganhos. Então, se você receber dividendos de ações, você deve reinvestir nas ações. Se você tiver os ganhos através dos juros da renda fixa, você também tem que reinvestir para conseguir acelerar todo esse processo. O segundo ponto é você buscar sempre aumentar a sua capacidade de aporte. Então, se você investe R$750 hoje, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você também tem que investir um valor maior do que esse. E quanto antes você começar, assim como eu falei no início do vídeo, mais rápido você chegará no seu objetivo final, que é viver de renda. E se você quer ter uma ajuda para conseguir montar uma carteira de investimentos diversificada, respeitando o seu perfil de risco, para você conseguir o melhor resultado para você, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você na prática aprenderá a tomar as próprias decisões com o seu dinheiro, com os seus investimentos, para que dessa forma você invista com muito mais segurança e com um maior potencial de retorno, pensando a longo prazo. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link presente na descrição desse vídeo. Então, nesse vídeo você conseguiu entender melhor o porquê investir, o porquê que começar cedo é importante, a regra dos 4% e como na prática calcular o quanto você precisa ter para se aposentar. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.